Boa noite a todos. E a Aline também é jornalista, também é filha, também é São Paulina. Bom, deixa para lá, né? O meu time não está bom, definitivamente. Bom, boa noite a todos. É um prazer, né, enorme estar aqui com vocês, né? Graças a Deus, né? Finalizamos mais um dia. Eu volto aqui para falar sobre a dor e suas bênçãos. A dor não é uma bênção, né? Ela é um processo de cura e de aprendizado. Então, hoje a gente vai falar sobre a dor, mas também sobre as reflexões, as curas, o crescimento que essa dor pode nos causar, se a gente conseguir ver dessa forma, né? Então, esse texto que a gente vai estudar hoje juntos, ele é um texto da Joana de Ângeles, que está nesse livro aqui, ó, que chama Fonte de Luz, que é um livro que eu ganhei da minha amiga que está aqui, que chama Sônia Forão, e foi um dos melhores presentes da minha vida, viu, Sônia? Né? É uma bênção esse livro. E quando eu li esse texto, foi justamente no momento que eu estava em processo de cura, e esse texto me emocionou muito, por isso que eu trago hoje aqui para vocês, tá bom? Mas antes de começarmos, né? Quem está em casa não vai poder fazer esse exercício comigo, mas quem está aqui, sim. Então, eu vou pedir para você virar para o seu lado direito, com calma, para não assustar o coleguinha. Vira aí, dá uma olhadinha para o seu colega do lado, vira para o lado esquerdo agora. E aqui a gente vai estabelecer um compromisso agora. Tu é eternamente responsável para que o seu colega não durma. Então, assim, é muita, né, responsabilidade aí. Se o teu colega der aquela cochiladinha, o que você vai fazer? Vai fingir um desmaio. Mas cuidado, vai com calma aí para não causar nenhum acidente. Você finge um desmaio aí ele vai acordar assustado, opa. Aí você fala, opa, desculpa, me senti mal aqui, tá bom? Porque aprender e estudar dá um pouquinho de sono. E afinal, né? Vamos começar então. O texto da Joana, a Joana, para mim, Aline, ela é a psicóloga das nossas almas, porque ela tem um estudo psicológico incrível, ela sabe tudo sobre as nossas emoções. Todas as vezes que vocês ouvirem o Divaldo falando sobre a Joana, ele vai falar sobre emoções, sobre sentimentos. E Jesus é o médico das nossas almas. Para que a gente tenha a ajuda do médico, a gente tem que se curar emocionalmente, né? Então, ela vai começar dizendo o texto que é assim, ó, o caos é a presença da vida em ebulição e desenvolvimento. O que é ebulição? Ebulição é quando aquela água que você vai fazer o seu cafezinho começa a ferver. Então, ela quer dizer o seguinte, que tranquilidade, que onda mansa, né? Desconfia. Que a vida acontece no caos, no problema, na dificuldade. A evolução acontece quando a coisa está explodindo realmente. Porque é um alerta, é uma necessidade de mudança. Na tranquilidade da onda, o camarão vai embora, né? E assim é conosco também. A gente precisa da dificuldade para a gente se movimentar, para a gente crescer, para a gente melhorar. Então, ela fala o seguinte, que o repouso, se fosse uma coisa boa, ele significaria a anulação da ordem e do equilíbrio. Ou seja, se tudo fosse uma vida fácil, né, a gente não estaria ali equilibrado, buscando, né, esse equilíbrio, buscando a ordem das coisas, colocar a casa em ordem. Porque a gente vem, sim, reencarnar na família lá cheia de dificuldades mesmo. Porque a gente precisa, né, compreender e aprender com essas dificuldades que a gente causou lá no passado. E ela vai continuar. Tudo se agita desde o micro, desde o invisível,
até aquela galáxia que a gente consegue observar. Então, tudo no universo, embora nós estamos parados aqui sentados, tudo no universo está em movimento. Tudo, os planetas, as constelações, as estrelas, está tudo se movimentando em alta velocidade. Então, a gente precisa desse movimento. E assim, para que uma coisa nova possa surgir, a antiga tem que desaparecer. Então, se você quer uma coisa nova na tua vida, você está grato o suficiente à antiga? Você quer uma casa nova, mas você cuida da casa antiga? Você quer um trabalho novo, mas você está sendo verdadeiro no seu trabalho atual? Você está fazendo tudo direitinho, está fazendo a tua parte? Ou você está só pedindo? Porque o reclamar é um clamar novamente. O reclamar é quando eu fico só lamentando, pedindo. Mas eu não estou tomando uma atitude, uma postura para que aquilo aconteça. Certo? E assim, a vida em toda parte. Enquanto a gente está aqui, tem gente trabalhando, tem gente estudando, tem gente nascendo, tem gente desencarnando. Então, a vida está em movimento em toda parte. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, dentro do mesmo planeta. Vocês têm ideia disso? Vocês já pararam para pensar que, enquanto a gente está aqui, tem gente tendo alta do hospital, tem gente chegando no Brasil, tem gente saindo do Brasil. Então, muita coisa está acontecendo. E a vida nos convida o tempo todo a esse movimento. E a Joana vai dizer que é natural que, durante esse processo, o corpo vá se desgastando, porque são células que estão trabalhando o tempo todo para manter esse funcionamento em harmonia. E essas células vão envelhecendo, é natural, é um processo natural da vida. Né? Uma das leis de Deus é a lei de destruição. Né, que significa que coisas novas surgem na medida que outras vão, né, desaparecendo. Né? Para isso, novas vacinas surgem, né? Novas leis, novos desafios, novas tecnologias. E as tecnologias passadas vão ficando obsoletas. Assim como, incrivelmente, essa imagem é real. São flores no deserto de Utah. Como pode? A natureza criar flores num ambiente totalmente seco. É uma criação divina, é uma obra de Deus. Então, a própria natureza, mesmo com a nossa falta de cuidado, com a nossa negligência, a natureza ela vai se reinventando. E muito melhor do que nós. Né? Ela vai sendo independente para que ela continue viva. Não, né, que nós não precisamos cuidar dela, precisamos e muito. E até no pântano, olha só, ela fala que o pântano e as águas que ficam ali paradinhas, elas atuam com um sistema de drenagem que vão ajudar a fortalecer pomares, jardins, árvores. Então, em tudo, a natureza é sábia para se ajudar, para continuar florescendo, para continuar crescendo. E assim, até uma semente que sofre o esmagamento torna-se vida, para que a gente possa apreciar um delicioso vinho. As uvas passaram por um processo de esmagamento e de fermentação. Então, a Joana está falando o quê? O tempo todo a natureza está se regenerando, está se reinventando, está transformando vida em nova vida. E às vezes a gente tem dificuldade de transformar alguma coisa. E alguma coisa, às vezes, bem simples, que está ali na nossa mão. E até nos animais, né? O parto de animais conduz a uma sequência de vidas aí que vão nos acompanhar, né? Então, mesmo nos relacionamentos que a gente acha que não vai dar certo, acontece ali afinidades surpreendentes.
história da pérola, vocês conhecem? A pérola é uma história impressionante, porque para que ela possa tornar-se pérola, entra um grão de areia dentro da ostra. Esse grão de areia sofre um processo doloroso, é insuportável para ele as transformações que vão acontecendo no seu exterior, para que um dia ele se torne essa belíssima pérola, né? E a gente consegue reparar que é numa quantidade ainda pequena, né? Porque é a qualidade desse processo. É a qualidade, a dedicação do processo, não é a quantidade. Então, oferece para nós esse brilho magnífico que encanta os nossos olhos. Agora, aqui, a dor vai nos levar também a um processo de derrubar a nossa mania de perfeccionismo. Porque na dor, você não vai usar a roupa que você quer, você não vai comer no horário que você quer, você não vai tomar banho no horário que você quer, você vai depender de um outro alguém. E, às vezes, a gente julga que esse alguém não está fazendo o suficiente, mas ele não está cuidando bem de mim. Mas você já parou para pensar que aquele é o melhor dele? E o quanto ele está se cobrando para dar aquele melhor que, às vezes, a gente acha que nem é tão melhor assim? Então, a dor ela vem destruir o nosso perfeccionismo. E a gente vai ter que construir esse castelo de cartas quantas e quantas vezes forem necessárias. Todos os dias a gente vai ter que reconstruir quando a gente estiver com dor, porque todos os dias a dor vai passar ali, vai fazer o dia passar devagar. Você quer ver um dia passar devagar? É quando vem a dor de dente. Parece que a hora não passa. Você fica contando os minutos. E é exatamente isso. É vivenciar o processo, por mais dolorido que ele seja mesmo. A gente está ali aprendendo alguma coisa. E aí, às vezes, a gente vai entrar na dor assim, que nem o cachorrinho antes do passe, e vai sair com ela daquele jeito depois do passe. E, às vezes, isso acontece quando a gente está antes do relacionamento, depois do relacionamento, antes do emprego, depois do emprego, em várias fases da nossa vida. A dor vem amansar os nossos sentimentos, porque a gente, de alguma forma, a gente vai se tornar mais paciente. E, às vezes, a gente vai se tornar mais paciente com a gente mesmo. Que a gente vai falar assim, hoje não dá mais, cheguei no meu limite. A louça vai ficar aí, né? Mas hoje eu cheguei no meu limite. Mas, por favor, gente, lavem a louça. Não vão deixar a louça suja na pia. A dor é uma mensagem da vida, cantando o hino de exaltação e glória à evolução. O Chico diz assim, quem são as pessoas que mais sofrem? São aquelas que têm mais tempo para si mesmas. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Centro Espírita Luiz Gonzaga escutar todo aquele povo e acabava me convencendo que o que eu sofria não era nada. A gente tem mania, às vezes, de dramatizar em excesso a própria dor. Então, a gente sabe que a gente precisa respeitar muito quem está com dor. A gente não pode minimizar essa dor, porque não é a gente que está sentindo. Mas o que o Chico quer dizer? Que quando a gente vem na casa espírita, quando a gente vai na caravana de rua e a gente escuta a dor do outro, a nossa fica menor, bem menor. Porque, às vezes, a gente sente vergonha. A gente fala, nossa, eu estou chorando porque eu briguei com meu parente, mas aquela pessoa está chorando porque ela não tem alimento em casa. Aquela outra pessoa está chorando porque ela perdeu um ente querido muito importante, a pessoa que sustentava a família. Então, a nossa dor vai ficando cheia de vergonha, de reclamar. E ainda ela diz que recebê-la com tranquilidade constitui admirável realização íntima
da lucidez intelecto-moral do ser humano. O que quer dizer essas palavras difíceis? Quer dizer o seguinte: vai chegar um dia em que nós vamos receber algumas situações da nossa vida com mais compreensão. Não é que não vai doer, não é que não vai incomodar, não é que vai tornar-se pequeno, mas a gente vai receber aquilo com mais aceitação, porque a gente vai entender que a gente já fez um caminho que foi mais difícil. E isso que é a resignação. Não é você aceitar porque você se acomodou, é você aceitar porque você compreende que você tem como passar por aquilo, que você é forte, que você sobreviveu até aqui, que você já passou por coisa muito pior e você se levantou, se reergueu, né? E ainda vai dizer o seguinte, que pressões, dilacerações constituem mecanismos da vida que se liberta do cárcere temporário para a exuberância da sua plenitude. Aqui ela fala do nosso corpo. É natural que o nosso corpo tenha dores, que a nossa mente tenha pressões psicológicas, porque isso faz parte da vida, faz parte do planeta, do momento em que nós estamos vivendo, né? O momento em que nós estamos nessa terra, que é uma escola espiritual, para a gente aprender aquilo que a gente estudou lá na espiritualidade. Então, a gente está aqui para aprender, para passar por essas dificuldades. E aí, quando a gente compreender, quando a gente fizer esse processo no nosso ritmo, né? No melhor que a gente possa dar, no melhor que a gente tem, que Jesus entende o nosso ritmo, a gente vai se libertar desse corpo que é uma prisão temporária para que a gente possa viver com mais significado a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque aqui a gente só está estagiando. A gente só está passando pelos personal trainers na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Aquelas pessoas que pisam no nosso calo, elas estão treinando o nosso espírito. E aí, quando a gente passar por esse treino espiritual, a gente vai retornar para a academia da vida, que é o plano espiritual, muito mais fortes, muito melhores. E assim, compreender a função da dor é uma atitude solidária, caminhando-lhe ao lado, em vez de enfrentá-la com a extravagância ou a revolta. O que é isso? A dor, ela está querendo te comunicar alguma coisa. De repente, você está indo por um caminho muito acelerado, como eu estava. De repente, você está indo por um caminho que não tem o propósito que Deus quer trabalhar na sua vida. De repente, você está muito nervoso, está muito impulsivo. Você não escuta mais, você não compreende, você está revoltado. Então, a dor, ela é um alerta, né? Ela quer reconectar você com você mesmo, com o teu corpo, com os teus limites, e aí sim reconectar você com o teu espírito, e, enfim, com Deus. Ela quer fazer uma obra na sua vida, né? E ter um significado profundo, para que você lembre o quanto é importante você ir num dia de cada vez, num passo de cada vez. E assim, a gente ter uma atitude passiva, uma atitude calma, uma aceitação e uma compreensão que possa tornar esse momento produtivo. Fazer o que você consegue fazer e o que você pode fazer. Não exigir tanto de si e nem dos outros. Porque do mesmo jeito que todo paciente, né? Todo paciente precisa de um cuidador, o cuidador também precisa de quem possa cuidá-lo. E, às vezes, o cuidador cuida e não cuida de si mesmo. Ele se doa tanto que ele esquece de si. E, diante dessa transitoriedade que é o corpo, dessa transição tão rápida, né?
A gente vai passar, né, por esses processos de dor, mas um dia nós seremos seres imortais e nós não sofreremos mais com a nossa dor, porque a gente vai amparar a dor do outro. E a gente vai ter essa generosidade e essa caridade de ser amparado, de preferir amparar do que ser amparado. E é aquilo que estávamos falando, né? Se não houvesse a largata, jamais haveria a borboleta. E as condições físicas, elas são uma transformação da dor, onde Deus é o seu divino escultor, trabalhando novas formas e corrigindo também, porque Deus está nos trabalhando através da nossa dor, mas também está nos corrigindo, nos colocando no verdadeiro caminho da vida. E alegra-te, ela diz, por haveres, ainda que você ache contraditório, alegra-te por ter essa dor, porque essa dor poderia ser maior. Ela poderia ser mais difícil, mas Deus, de alguma forma, está aliviando esse caminho para você. E Jesus, né, nos lembra que bem-aventurado aquele que sofre em paz, quando os outros, né, que estão desequilibrados, estão infelicitando vidas, né? Então, bem-aventurado você que sofre por ter uma dor, porque muitos estão desequilibrados, estão causando dores nos outros, e esses vão sofrer mais. E mantém confiante, transforma a tua ansiedade em gratidão a Deus, porque aí realmente você vai estar num caminho em que você será realmente feliz. E deixa-te arrastar pelas mãos desse sofrimento que é digno, e você vai converter lágrimas em sorrisos, tristeza em renovação, frustração em pacificação, com Jesus, que nunca te abandonará. E é uma dor bendita que vai te libertar e vai te sublimar, né? E assim ela termina o texto dizendo: louvada sejas. Certo? Então, terminando aqui, eu vou fazer só uma meditação de 1 minuto com vocês, mas eu vou terminando dizendo o seguinte, que o Divaldo, ele fala uma frase no filme que eu nunca me esqueci. Ele fala assim, ó: quem enxuga as lágrimas do outro não tem tempo para chorar. Quem enxuga as lágrimas do outro não tem tempo para chorar. Então, de alguma forma, sintam-se felizes por vocês hoje estarem enxugando as próprias lágrimas e que um dia vocês possam enxugar as lágrimas dos outros, com esse exemplo que aconteceu na vida de vocês. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, colocando a mão sobre o nosso coração. E pensando em Jesus, nós vamos pedindo: Senhor, alivia a minha dor, para que eu possa ser luz no caminho do outro. Senhor, alivia a minha dor, para que eu possa ser transformação no ambiente ao meu redor. Senhor, alivia a minha dor, para que o teu amor seja uma fonte de luz em minha vida. Senhor, alivia a minha dor, para que os meus pés alcancem as dores que eu possa aliviar. E que quando eu voltar ao meu lar, eu lembre que todos aqueles que estão sob os meus cuidados e aqueles que cuidam de mim também têm dores, também são almas imortais, passando por esse processo de evolução e iluminação. Que assim seja, graças a Deus. É isso, muito obrigada.